Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu venho trazer hoje a boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, antes de entrar nessa ministração que vai ser, vamos seguir Jesus Cristo de perto, porque Pedro nega Jesus Cristo aqui 3 vezes. Nesse ensinamento, a gente tem que saber por que a gente tem que seguir Jesus Cristo de perto. Vamos adorar, exaltar, procurar nesse louvor Espírito Santo em francês. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur. Ta volonté, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur. Ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit. Des milliers d'hommes chanter ensemble, Jésus est Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias Sagradas no livro do Lucas 22, do versículo 54 adiante. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este
também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Porque não é somente Pedro aqui que nega Jesus Cristo. Cada um de nós, com nossos posicionamentos, às vezes com atitude, nós negamos Jesus Cristo. Às vezes pelo comportamento, pela escolha errada, pelo o plano do inferno nas nossas vidas. A gente nega Jesus Cristo. E Pedro aqui, ele foi sentar onde não deveria sentar. Por quê? A Dani vai fazer a leitura aqui no Salmo 1, no versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro foi sentar onde não deveria. Acontece muito com nós. Quando você anda com quem não deveria andar, você acaba negando o Senhor. Você tem uma amizade que não presta. Por exemplo, você anda, você pratica o comportamento que não deveria praticar. Você acaba negando Jesus Cristo e ainda você pensa que isso aí é normal. Mas você tem que se arrepender. A gente vê muito bem aqui a diferença entre Pedro e Judas. E quando você senta com as amigas, os amigos que não tem nada a ver com o seu Cristo, você acaba negando ele. Porque eles vão ter, às vezes, o debate que não é cristão. Eles vão ter um comportamento, um julgamento que não é cristão. A gente tem que obedecer a palavra. Ontem mesmo eu estava com uma cliente, ela me falou que tem uma cristã da igreja dela que estava falando que a filha namora outra filha, que isso aí é normal. Eu cortei ela na hora. Eu falei que isso aí não é normal. É uma forma de negar Jesus Cristo. Erro, todo mundo pode cometer. Mas a gente tem que se arrepender do nosso pecado. Porque o Senhor Criador criou Adão e Eva. Ele foi bem claro. Ele não criou Eva e Eva, ou Adão e Adão. Agora, quando você está nesse posicionamento, você tem que saber uma coisa. Deus gosta de arrependimento. Nosso Deus é amor. Nosso Deus é perdão. Não é somente Pedro que nega Jesus Cristo aqui. Aqui, às vezes, a gente nega Jesus Cristo porque a gente quer agradar a filosofia do mundo. A gente quer agradar os outros. Não. A gente tem que obedecer a palavra e seguir aquele que a palavra fala. Porque querendo muito agradar os homens aí, falar, não, eu vou agradar os homens. Não. A gente tem que agradar a Deus, porque aqui o ungido de verdade não prega evangelho para agradar ser humano. A gente prega evangelho para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aquele aí que nega Jesus Cristo por um posicionamento, que nega Jesus Cristo por uma palavra, por uma ação, porque você está numa situação como Pedro estava aqui, diante da tribulação, diante da situação adverso assim, você está numa situação e fala, não, eu não sou cristã, não, eu não sou evangélica. Você vai negar, porque você está com medo, ao invés de perder seu emprego, você está com medo de falar que não, são evangélicos, eles são muito radical. Não é isso. Você não precisa negar Jesus Cristo. Você precisa se policiar. Aqui no Salmo 133, no versículo 1 a 3, está escrito, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela a barba de Arão, até a gola da sua veste. É como o orvalho do homem quando desce ao monte de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Significa o quê? Até nossos amigos, a gente tem que escolher. Você que é cristã, você tem que ter comunhão com os cristãos também. Porque essa comunhão, a gente vê aqui, essa comunhão dá o que? A unção que estava na barba de Arão. Porque a unção, a gente sabe que ele quebra o jugo.
A unção quebra o jugo. Não existe vergonha até a comissão de irmão. É a própria palavra. A palavra de Deus que tem que se cumprir nessa comunhão com os irmãos. Aqui, no Atos dos Apóstolos, no livro do Atos dos Apóstolos aqui, no 2, no capítulo 36, que proclamou que Jesus Cristo é o Senhor e convidou as pessoas a se arrepender e de se batizar também e receber o dom do Espírito Santo. Cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas naquele dia. A gente vê aqui Pedro que nega Jesus Cristo. Pedro que agora consegue converter 3.000 homens. Ele ensina o arrependimento dos nossos pecados. E a gente vê o que aqui em Pedro? Amor, a misericórdia de Deus que se cumpre na vida dele. Porque o Pedro era discípulo de Jesus Cristo, ele é o líder. Pedro se preocupava muito do ministério de Jesus Cristo. E a gente vê aqui que andando com Jesus Cristo dia a dia aí, ele negou Jesus Cristo. Então ele nos ensina o que aqui? A buscar sempre Espírito Santo. Porque sem esse Espírito Santo, a gente acaba negando Jesus Cristo. Porque quando a gente tem Espírito Santo, a gente, independente da situação, das afrontas, a gente vê como Pedro faleceu, morreu. Ele não teve mais esse medo de negar Jesus Cristo. Porque quando tem luta, afronta, a dificuldade, sem Espírito Santo, você vai negar Jesus Cristo. Eu venho te dizer nesse domingo, de ter essa comunhão com os irmãos, porque nessa comunhão com a igreja tem a unção que quebra o jugo. É buscar sempre o Espírito Santo. Porque quando Pedro tive então esse batismo do Espírito Santo, Pedro pregava como ninguém. E Pedro conseguiu converter 3.000 homens. Eu vou acabar essa ministração fazendo uma oração bem curta, mas bem com precisão. Pai, eu te suplico nessa manhã de visitar cada um que vai me ouvir com o teu Santo Espírito. Por o Santo Espírito de Deus transforma. É por isso que o Senhor começou a sua obra com a transformação em Canaã, em Galileia. Essa pessoa que te ama, mas sempre te nega, visita agora com o teu poder. O poder do teu Espírito, para não te negar mais, para seguir com ousadia e obediência da tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou dessa ministração, você pode compartilhar para que muitas vidas sejam cansadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se você também quer colaborar, aponta sua câmera aí pelo QR Code e dá sua colaboração. Deus abençoe. Até o próximo domingo. Na paz do Senhor.